E se eu te disser que a maior fraqueza do concreto é o tempo? Mas calma que eu vou te explicar por quê. Fala, amantes da engenharia! O concreto é um dos materiais mais utilizados na história da engenharia moderna e provavelmente está presente em praticamente tudo que você vê ao seu redor. Prédios, pontes, barragens, estradas e até nas calçadas das cidades. Ele é resistente, versátil e moldável, e por isso se tornou a base das construções no mundo inteiro. Mas se eu te disser que, apesar de toda essa força, o concreto tem um inimigo silencioso e inevitável? Hoje eu vou te mostrar por que a maior fraqueza do concreto é justamente o tempo. E como isso acontece de forma lenta, gradual e quase invisível. Mas afinal, por que o tempo representa uma ameaça tão grande para o concreto? A resposta está no próprio processo químico que dá origem ao material. Quando misturamos cimento, água, areia e brita, ocorre uma reação chamada de hidratação. É essa reação que faz o concreto endurecer e se tornar resistente. Porém, ela não termina em algumas horas ou dias, como muita gente imagina. Na verdade, o concreto continua reagindo por décadas. E essa mesma característica que garante a evolução da sua resistência também pode abrir portas para problemas futuros. Com o passar dos anos, a microestrutura interna do concreto continua mudando. E essas mudanças acumuladas podem comprometer sua durabilidade. Mas o que acontece dentro do concreto à medida que ele envelhece? O concreto parece sólido e impenetrável, mas a verdade é que toda peça de concreto possui milhões de microporos e microfissuras que se formam naturalmente. Com o tempo, esses poros permitem a entrada de agentes externos, como o dióxido de carbono do ar, cloretos presentes no ambiente marinho e até mesmo água da chuva. Esses elementos começam a penetrar lentamente no interior da estrutura. E é aí que o problema realmente começa. O concreto por si só pode até resistir bem, mas o grande risco está nas armaduras de aço que ele protege. Mas por que a presença desses agentes externos prejudica tanto o aço dentro do concreto? O aço é naturalmente protegido pela alta alcalinidade do concreto, que forma uma camada passivadora ao redor das barras. Essa camada impede que o metal oxide. O problema é que, com o tempo, o dióxido de carbono vai reagindo com os componentes do concreto em um processo chamado de carbonatação. Essa reação reduz o pH do material e destrói a camada de proteção do aço. Quando isso acontece, o aço começa a oxidar. A ferrugem ocupa mais volume que o aço original, então é como se o aço começasse a inchar lá dentro. Esse aumento causa tensões internas que acabam gerando fissuras visíveis no concreto. Com o avanço da corrosão, partes inteiras da camada superficial podem se soltar, formando o que chamamos de desplacamento. Mas se o concreto é tão utilizado, isso significa que todos os edifícios e pontes estão condenados com o tempo? Bem, não necessariamente. A durabilidade do concreto depende muito do ambiente em que ele está inserido. Em regiões litorâneas, por exemplo, a presença de cloretos acelera muito a corrosão das armaduras. Já em locais industriais, onde há maior concentração de dióxido de carbono no ar, a carbonatação avança mais rápido. Portanto, o tempo não atua sozinho. Ele é apenas o veículo que permite que os agentes agressivos avancem, se acumulem e causem danos ao longo de décadas. Mas existe algum outro processo, além da carbonatação, que acelera o desgaste do concreto com o tempo? Sim. Um dos processos mais estudados é o que chamamos de reação álcali-agregado. Esse fenômeno ocorre quando certos tipos de agregados do concreto reagem com os hidróxidos alcalinos presentes no cimento. Essa reação forma um gel expansivo que absorve água e aumenta de volume, gerando fissuras internas que podem se espalhar por toda a estrutura. Ao longo dos anos, essas fissuras se acumulam, enfraquecem o material e permitem ainda mais a entrada de agentes agressivos. É um ciclo lento, mas extremamente destrutivo. Mas o tempo age apenas de dentro para fora? Na verdade, não. O clima também é um dos grandes responsáveis pela degradação do concreto em longo prazo. Regiões com ciclos constantes de umidificação e secagem, ou congelamento e de gelo,
tendem a acelerar essas microfissuras. Por exemplo, quando a água penetra no concreto e congela, ela aumenta de volume, pressionando as paredes dos poros. Repetindo milhares de vezes ao longo das décadas, esse processo vai desgastando a estrutura até que fissuras maiores apareçam. Com isso, mais água entra e o processo acelera ainda mais. Mas não é verdade que o concreto fica mais resistente com o tempo? Essa é uma pergunta comum. É verdade que nos primeiros meses e até nos primeiros anos, o concreto continua ganhando resistência devido à continuidade da hidratação. Mas esse ganho não se mantém indefinidamente. Após certo ponto, o processo se torna tão lento que deixa de representar ganho significativo. A partir daí, os mecanismos de degradação começam a atuar mais rápido do que a hidratação consegue compensar. Em outras palavras, o concreto melhora apenas até certo ponto, depois começa a envelhecer. Mas é possível prever quanto tempo uma estrutura de concreto vai durar? Sim, e isso é algo muito estudado na engenharia moderna. Projetos de grandes obras costumam considerar durabilidade mínima de 50, 70 e até 100 anos, dependendo do uso e do ambiente. Esse cálculo leva em conta fatores como qualidade dos materiais, cobrimento das armaduras, tipo de cimento, agressividade ambiental e métodos de execução. O tempo, portanto, não é um inimigo invencível. Ele só se torna um problema quando a estrutura não foi projetada pensando nele. Mas se o tempo causa tantos danos ao concreto, não existem técnicas para retardar esse processo? A questão é que existem e muitas. Utilizar aditivos especiais que diminuem a permeabilidade, escolher agregados adequados, aplicar revestimentos protetores e aumentar o cobrimento do aço são algumas estratégias. Outra solução moderna é o uso de cimentos com componentes pozolânicos, como silicativa, metacaulin ou cinza volante, que reduzem a porosidade interna e aumentam a durabilidade. Boa parte das estruturas mais modernas já utiliza essa estratégia para evitar problemas no futuro. Mas afinal, o concreto chega a um ponto em que ele não pode ser mais recuperado? Infelizmente, sim. Quando o aço perde grande parte da seção devido à corrosão, ou quando as fissuras internas atingem um nível avançado, a recuperação pode se tornar inviável. Nesses casos, é preciso reforçar ou até substituir partes inteiras da estrutura. Por isso, inspeções periódicas são fundamentais. O concreto pode até parecer firme por fora, mas por dentro, o tempo pode estar fazendo estragos. No fim das contas, o concreto não é fraco por natureza. O que acontece é que ele envelhece. E esse envelhecimento é inevitável, assim como a gente. Assim como qualquer material exposto ao ambiente, ele sofre as consequências do tempo, da água, do dióxido de carbono e das variações climáticas. Mas compreender esses processos é a chave para construir com mais segurança, fazer inspeções adequadas e projetar estruturas capazes de durar não apenas décadas, mas séculos. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E você, já viu alguma estrutura de concreto deteriorada pelo tempo? Alguma fissura, desplacamento ou ferrugem aparecendo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber o que você já encontrou por aí. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.